Eu queria ganhar uma moeda de R$1 por cada vez que eu ouvi a palavra narrativas nos últimos anos. Eu adoro que essa palavra esteja na moda, porque quando você entende e domina as narrativas, você não sabe o poder que você tem sobre a sua vida. E eu sou a Manuela Telescuri e esse aqui é o Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. Então não deixe de se inscrever no canal, de acionar o sininho para as notificações e de compartilhar esse conteúdo para aquela pessoa que está precisando despertar para a vida. Wake Up Drops. E aí, pessoal, fala-se narrativas é uma palavra que você ouve praticamente todo dia, não é não? Com certeza, Manu. O tempo todo dia aparece essa palavra. Alguém falando de guerra de narrativas, né? Mas eu vou contar com a parte boa disso, tá? Não vamos entrar aqui na parte da guerra, da discussão. Por que a gente tá falando disso? Estão guerreando narrativas. O que é isso? Existem duas histórias que se contrapõem e que um tá criando uma história em cima de um fato e outro grupo, outra pessoa, etc., está criando uma outra história em cima do mesmo fato. Isso é a guerra de narrativas. E aí, qual que é a verdade, né? Porque é aí que tá a guerra, a disputa pela verdade. Só que, na verdade, são só pontos de vista. Quando a gente vê uma situação, a gente não consegue ver ela por completo. A verdade é que a gente não vê a verdade. A gente só consegue ver o nosso próprio ponto de vista. E a parte boa disso é que muitas vezes a gente se vê enredado numa história, numa narrativa que é negativa pra gente. Às vezes você tá dentro de uma situação e você tá contando uma história pra você dentro dessa situação que ela não te favorece, que ela é limitante, que ela diz algo ruim pra você. E só mudando, olhando para a situação e contando uma nova história em cima daquilo, você consegue desfazer enormes problemas, superar obstáculos, só mudando a narrativa. Vamos pegar a situação de uma guerra, por exemplo. Diversas pessoas sobreviveram à guerra, passaram por essa situação horrorosa, etc. Muitas, depois de passar por esse estresse, por uma coisa que a gente não deveria mais ter aqui, mas infelizmente a gente tem, algumas pessoas entram em depressão, se suicidam e outras pegam essa mesma situação e crescem em cima dela, se tornam empresários, se tornam muito mais fortes porque superaram a situação de uma guerra. E o que faz com que uns superem e outros pereçam? É a história que eles contaram para si mesmos em cima daquela situação. Alguns passaram por aquilo e falaram, eu não vou conseguir superar. Não, isso é muito ruim, eu não mereço viver, e vai entrando num buraco que vai sendo sugado por aquilo. E outras pessoas falam, se eu superei uma guerra, agora é que eu vou pra frente mesmo, porque pior do que eu passei, não vai ter mais. O argumento que você cria, a história que você conta pra você em cima de cada situação que você vive é essa narrativa e ela é extremamente maleável. O problema é que a gente cria uma história, a gente se apega a ela e não consegue mudar. A gente não consegue mudar de ponto de vista. Se você tá se vendo dentro de uma situação como vítima, é difícil você depois, eu não sou mais vítima dessa situação, né? Porque você tem lá uma raiva, você se sente lesado por alguém, pra você sair e falar, eu não sou mais vítima, eu vou me responsabilizar pela minha parte e seguir em frente. É difícil mudar esse ponto de vista, mas ele é totalmente possível. E quando você faz isso, quando você muda a narrativa em cima da sua própria história, vocês não têm ideia do portal que se abre. Porque novas possibilidades surgem. Nossa, Manu, faz total sentido. E trazendo um pouco pro nosso dia a dia, realmente, existem essas duas versões, essas duas possibilidades que você pode escolher seguir, tanto no trabalho, em relacionamento, discussão. E é exatamente isso, faz total sentido. Mas como que eu posso mudar a narrativa da minha história? Dá algum exemplo na prática disso? Então, é assim. Primeiro, onde está a dificuldade de fazer isso? É porque a gente é apegada na própria história. A gente está tão mergulhado na história, né, nesse enredo que a gente criou, que para você conseguir reconstruir a sua história, você precisa dar alguns passos para trás para mudar, né? Você não vai conseguir mudar no meio. Você tá ali, pensa num filme, você tá no meio do filme e de repente você vai mudar completamente. Não, agora eu não sou mais o vilão, agora eu sou a mocinha. Então, para isso, você tem que ter um corte, uma pausa, você precisa se afastar da sua história e ter um tempo para reorganizar as ideias mesmo. Assim, eu faço exercício real, tem vezes assim que eu tô super pegada num sentimento denso com pessoas da minha família, etc. Eu falei, meu Deus, vou atuar isso aqui, vou brigar com tal pessoa. Eu falei, não, calma. Eu posso mudar a história. O que eu faço? Eu paro mesmo, assim, eu chego um dia, me fecho no quarto e falo. Por que eu tô chateada com isso? Em que cenário essa situação pode ser benéfica para mim? Qual é a oportunidade que eu não tô vendo? Eu fico me fazendo essas perguntas e se você
para com o silêncio, com a cabeça aberta para ouvir, é muito incrível, porque tem uma voz na nossa cabeça, essa voz nossa dos pensamentos, a gente toma assim só como a nossa própria voz e compra qualquer coisa que ela fala como verdade. Mas se a gente consegue usar essa voz mais a nosso favor, você consegue perceber que essa voz, ela vem de vários lugares, e aí você dá espaço para uma voz que vem mais do seu coração. Tem a voz da cabeça da razão, tem a voz do coração, tem a voz sabotadora. É que como todas elas vêm com a nossa própria voz, né, na nossa cabeça, a gente acha que são todas iguais, mas não são. E aí, quando você abre esse espaço para deixar essa voz te contar qual é a oportunidade e você está disposta a ouvir, porque se você não estiver disposta a ouvir, ela não vai te falar. Manu, e falando um pouquinho sobre essa questão da narrativa, você acha que também faz sentido a questão da empatia dentro da narrativa? Porque, por exemplo, eu quando vou mandar, às vezes até uma mensagem de texto, eu procuro mandar no momento em que eu estou, digamos assim, mais lúcido, não no calor do momento. Eu prefiro refletir um pouco sobre aquilo que eu quero falar. E aí eu vou lá e digito e procuro ter a empatia de: será que minha mensagem está sendo clara a ponto de que a outra pessoa vai ler e não vai se sentir ofendida ou vai entender ou achar até que eu estou brigando com ela. Isso aconteceu recentemente, que eu fui mandar uma mensagem pra minha namorada, eu fui muito sucinto na minha resposta e ela falou: nossa, por que você está sendo grosso? Aí eu falei: perdão, não foi essa a minha intenção, eu só estava querendo, eu só respondi a sua pergunta porque eu estou um pouco atarefado aqui. Adorei esse exemplo. Olha só. Quando você só respondeu uma frase, né? Você respondeu curto, o que você respondeu mesmo? Eu acho que eu mandei... Ela mandou uma mensagem perguntando e eu respondi simplesmente um tá bom. Ou minto, foi tá. Só mandei um tá. Então, você só respondeu, você estava com pressa. Qual é a história real? Você estava com pressa e respondeu um tá. Qual foi a história que ela contou dentro da cabeça? Qual foi a narrativa que ela montou? Que você estava chateado, que aquela mensagem curta significava que você estava bravo com ela. Mas foi uma história que ela criou, foi uma narrativa que ela colocou dentro da cabeça dela, entendeu? E isso acontece em tantos momentos. Às vezes a pessoa tá lá super envolvida com um problema dela, tá lá resolvendo problemas, etc. Passou por você e não te viu e não te cumprimentou. Aí você cria na sua cabeça uma narrativa. Ai, ela nem me deu oi. Nossa, será que eu falei alguma coisa que ofendeu? Será que ela tá chateada comigo? A pessoa nem tá pensando em você e você já criou uma história de que ela tá chateada com você. E aí você começa a agir em cima da sua história. E aí você começa, por exemplo, nossa, acho que ela não gostou daquilo que eu falei. Nossa, mas aí você começa a argumentar em cima da sua história. Não, mas pô, eu falei aquilo lá com boas intenções e ela fica aí me ignorando, sendo que a pessoa não tá... nada disso existe. E aí, quanto mais você age em cima da história que você criou, a pessoa vai começar a sentir até pelo campo quântico, pelo inconsciente. Mas ela vai olhar a sua ação e vai começar a pensar: nossa, mas por que ela tá estranha comigo? Nada disso existia, ninguém tava estranha com ninguém, mas porque histórias foram criadas, narrativas foram criadas na cabeça e foram atuadas, você começou a agir de acordo com aquela história, aquilo passa a ser real. Tudo que a gente faz depende da história que a gente cria. E assim, isso é muito útil quando a gente está enfrentando desafios, porque você pode criar a história: ai, eu sou uma bosta, eu não sirvo pra nada, tudo dá errado pra mim, ou não. Você pode olhar aquele desafio e falar: não, se eu tô passando por isso, é porque esse desafio tá me preparando pro momento onde eu vou ter sucesso, onde eu vou chegar onde eu quero. O que te motiva a superar os desafios ou ficar ali remoendo é a história que você criou em cima daquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que passam aqui na nossa cabeça, porque uma enorme parte delas não são verdades, são pontos de vista e coisas que a gente cria de acordo com o nosso nível de vibração interno. Quando você está vibrando mais baixo, você cria histórias piores. E quando você está vibrando mais alto, você cria histórias de superação, você cria histórias de inspiração, você cria oportunidades, porque a sua lente passa a ver essas coisas e as suas histórias se alinham mais com isso, entendeu? Então, esse negócio de narrativa, quando a gente entende o que isso realmente significa, é uma super chave para mudança de vida. E para vocês, fez sentido? Como que tá a narrativa da sua história? Não importa onde você estiver, você é capaz de mudar para o que você quiser, você é o grande protagonista. Você pode ser quem você quiser na sua história. Só depende da sua capacidade de se contar e atuar em cima disso. Para de contar a história que você é ruim, que você não presta, que nada que nada dá certo para você. Começa a contar a história onde os seus desafios, eles te levam para o seu sucesso, onde lá na frente os seus desejos estão sendo construídos e você está andando
mandando para eles. Porque se você engajar nessa história, é assim que ela vai ser. Gostou? Fez sentido para você? Então compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que tá precisando recontar a história, que tá muito pessimista, que eu tenho certeza que vai ajudar. E eu vejo vocês no próximo episódio do Wake Up Drops. Beijos e até lá!